Bom dia, meus queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Egito. Na minha concepção, o Egito é uma das principais civilizações da antiguidade clássica, tá? Por exemplo, o Egito é a maior civilização da antiguidade oriental. Foi, né? E só para vocês terem noção, os egípcios povoaram uma região noroeste da África que era banhado pelo rio Nilo. Esse rio, que eu acabei de citar, o rio Nilo, é considerado um dos mais importantes para o Egito. Até porque o Egito, dependia exclusivamente das águas do rio Nilo. Então o rio Nilo trazia vida e morte ao mesmo tempo para a população egípcia. Tá? O seu território era comprido, como mostra no mapa. E aí a gente começa analisando algumas características do Egito. A primeira delas, que era o modo de produção asiático. Nós temos uma produção agrária, então é claro que nós vamos ter outros tipos de situações, como comércio e tudo, mas na grande maioria a produção era agrária, que era importante. A agricultura, a pecuária era extremamente importante, principalmente a agricultura. Nós temos uma sociedade estratificada. O que significa isso? É uma sociedade que não há mobilidade social. Você não tem como mudar de classe social. Então, quem nasceu pobre, morre pobre. Quem nasceu rico, morre rico. Tá? O Estado é teísta. O que significa isso? É um Estado despótica, ou seja, é uma teocracia. O faraó, que era a autoridade máxima, é considerado uma espécie de uma divindade, um deus. Ele é a representação do Horus vivos na Terra. Tá? E havia uma centralização de poder, muito forte na personalificação do próprio faraó. Teísta, na qual o faraó é a representação, do próprio Horus na Terra, ou seja, ele era uma divindade. O faraó era cultuado como uma espécie de uma divindade. Nós temos as instituições burocráticas, militares, culturais e religiosas. Essas instituições, elas controlavam a população de modo geral e ajudavam o Estado a controlar uma estrutura socioeconômica e administrativa na qual todos ficavam submissos às determinações do próprio faraó. Vejamos agora a localização do Egito. Como eu havia dito para vocês, se vocês observarem no mapa, nós temos então o Egito, que está localizado no noroeste da África, que é banhado pelo rio Nilo. Se vocês observarem, o rio Nilo era extremamente importante. E nós temos então essa parte do rio Nilo, juntamente com a Mesopotâmia, que nós estudamos na última aula. A gente observa a questão do crescente fértil. Eram áreas férteis, que trazia vida e prosperidade para o Egito. Aqui nesse mapa vocês podem observar como os egípcios se relacionavam. Nós temos então o Egito na época era dividido entre Alto e Baixo Egito. E aí eu vou começar dando algumas características desse Alto e Baixo Egito. Bom, como vocês podem observar, como a agricultura ela era farta na região, surgiam os nomos. O que são nomos? São comunidades autônomas. Essas comunidades autônomas eram lideradas por um nomarca, que era o líder deles. Era uma espécie eram famílias, eram clãs que se desenvolveram e formaram esses nomos. Por isso a importância. Com o tempo, houve um crescimento populacional. No início, esses nomos eram clãs familiares. Depois, com o aumento populacional, eles foram crescendo, foram se desenvolvendo e foram se tornando
praticamente uma cidade, formando, né, uma cidade. Aí nós temos então crescimento populacional, mais o aprimoramento da agricultura, mais a produção de excedentes, tá? Tudo isso vai fazer com que surjam as cidades e comece a surgir a diferenciação das classes sociais que, infelizmente, vai ser muito acentuada na sociedade egípcia, tá? Então essa diferenciação social vai se dar através do desenvolvimento de técnicas de irrigação. As fases do Império. Vamos lá. O Egito ele é dividido em 3 fases. A fase do Antigo Império, que vai de 3.200 a.C. ao ano de 2000 a.C. Temos o Médio Império, que vai de 2000 a.C. a 1580 a.C. e o Novo Império, que vai de 1580 a 525 a.C. Mas o que é importante da gente observar, antes da gente entrar nessas fases, como eu citei para vocês, o Egito ele era dividido em Alto e Baixo Egito. Por exemplo, o Alto Egito, a região do Vale do Rio Nilo, que é próxima à nascente. Então, essa é o Alto Egito, que como foi mostrado no mapa anterior, ele fica na parte sul. Já o Baixo Egito, que é a região próxima à foz do Rio Nilo, e junto na qual ele vai desaguar praticamente no mar Mediterrâneo, tá? Então a foz do Rio Nilo é do tipo delta, uma espécie de um triângulo. Nesse tipo de foz, o rio, tá, já próximo do seu final, se divide em pequenos rios e vai desaguar no mar Mediterrâneo. Bom, vocês podem imaginar que o Rio Nilo, como eu falei para vocês, é um rio extremamente importante. A necessidade de se alojar próximo dos rios fez com que vários povos se organizassem para aproveitar a água da melhor forma possível. No Egito não foi diferente. A gente viu isso tanto na Mesopotâmia, agora vamos ver também no Egito. As enchentes que aconteciam de junho a setembro inundavam as margens do Rio Nilo, e quando voltavam ao normal, essas águas deixavam a terra, tá, com margens extremamente fertilizadas. Nós temos até uma espécie de uma camada de limo, que servia como adubo. Essas terras, então, eram utilizadas para a agricultura. O Nilo também era uma fonte de pesca e a principal via de transporte daquela região. Barcos subiam e desciam pelo Nilo, levando alimentos, artefatos de barro, pedra e metal, entre outras coisas. O seu rio Nilo, tão útil, um historiador grego chamado Heródoto, dizia que o Egito é uma dádiva, ou seja, o Egito é um presente do Nilo. Então, frisando mais uma vez, o rio Nilo é extremamente importante para a civilização egípcia. E o que é mais importante da gente observar é que, por exemplo, o Baixo Egito, que está localizado no norte, ele era uma região mais próspera. Já o que está localizado na parte sul, que é o Alto Egito, tá? Ele é extremamente empobrecido pela aproximação de desertos à sua volta, e mais ao sul temos então a Núbia, que é um território que vai estar em constante ataques, guerras com o próprio Egito. Agora sim, vamos falar então dessas fases que ocorreram, tá, no Egito. Começando então por essa evolução política, tá? Então a gente vai dividir isso da seguinte forma. Para tornar mais simples o estudo sobre o Egito Antigo, a gente vai dividir a história egípcia em 2 períodos. Período pré-dinástico e dinástico. Então vamos caracterizar primeiro o pré-dinástico, para depois a gente entrar nessa fase que é do Antigo Império. Primeiro deles, vamos lá. Durante o período pré-dinástico,
Seu início é pouco incerto. Começa mais ou menos com a chegada dos primeiros habitantes na região do Vale do Rio Nilo, o que ocorreu por volta de 4000 a.C., aproximadamente. O ano de 3200 a.C., quando houve uma unificação. O que significa unificação? É uma união entre os dois reinos existentes na época, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. No ano de 3200, desculpem, antes de Cristo, aproximadamente um governante, um líder que fazia parte do Alto Egito, uma área mais empobrecida chamada Mênesis, tá? Conquistou o Baixo Egito, unindo os dois reinos sobre um único governo. Assim, Mênesis se tornou o primeiro faraó do Egito, governante máximo daquele povo. Bom, agora que nós falamos desse período pré-dinástico, agora a gente entra no período dinástico. É quando começam então os impérios. E aí já temos um governante supremo, que é exatamente o faraó. Tá? Nós já fizemos então essa caracterização. Vamos lá. Durante o período dinástico, haverá uma subordinação de diversos nomos, né? Todos os nomarcas passam a ser representados pelos faraós nas suas regiões. Então o faraó, ele concentra todos os poderes, apropria-se de todas as terras, ou seja, as terras pertencem a ele, por ele ser uma divindade. Estabelece impostos e servidão, e é considerado um Deus vivo. Por isso que nós chamamos de teocracia. Bom, como eu citei para vocês, no ano de 2200, nós teremos então o enfraquecimento do poder central. Ou seja, haverá uma burocracia estatal que era cara. Essa burocracia era exatamente, vamos colocar como extremamente, como eu posso citar para vocês, são os nobres, né? Os burocratas. Isso era realmente caro, né? E trazia, de certa forma, muito prejuízo. A diminuição das cheias do Nilo, que passou a gerar, de certa forma, uma instabilidade em todo o Egito, e nós teremos, então, uma crise de abastecimento e teremos fome. Isso vai surgir, então, a partir desse ano, de 2200 a.C., diversas revoltas populares. E haverá uma desorganização da produção. Os nomarcas ganham destaque, né? É o período feudal egípcio, e eles vão começar a querer se rebelar contra o próprio faraó. Tá? Nesse período, é marcado por diversas lutas entre nomarcas e revoltas sociais. Ou seja, a população também insatisfeita, não só com o faraó, mas com os nomarcas, que eram líderes locais daqueles nomes, daquelas cidades, passam a sofrer esses levantes sociais pedindo melhorias, até porque eles já estavam passando por muita dificuldade, muita fome. E aí, a gente vai caracterizar da seguinte forma. Esse antigo império vem de uma longa fase em que os faraós impõem seus poderes a toda a região do Nilo. Nesta fase, construíram quase todas as pirâmides do Egito. E aí nós temos como pirâmides mais importantes a de Quéops, a de Khepri e a de Miquerinos. Essas três pirâmides são extremamente importantes e fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Médio Império, que vai do ano de 2000 a 1580 a.C. Então, nesse período, o povo do Egito entrou em contato com outros povos do Oriente e expandiu seu território, conquistando a região da Núbia, rica em ouro. Entendam bem, a Núbia vai ser invadida, mas haverá momentos também em que os núbios eles vão conseguir vencer o povo egípcio e nós teremos uma era de faraós negros, que são faraós que vão governar todo o Egito. Em 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, povo guerreiro vindo da Ásia que dominou a região
até o ano de 1580 a.C. E aí, se a gente começar a observar, a gente vai ter, assim, restabelecimento do poder do faraó e a unidade do império, tá? Isso vai se dar da seguinte forma. O faraó, ele era uma autoridade, sim. Só que chegou a um ponto que os próprios sacerdotes, por eles controlarem boa parte das terras, né, que pertencia ao faraó e tudo, e as divindades, como eles eram politeístas, era muito importante, eles vão ter uma importância muito grande, tá? Por exemplo, nessa época do Médio Império, em que nós teremos então restabelecimento do poder do faraó, haverá então uma unificação, ou seja, eles deixarão de ser monoteístas, como a gente vai ver mais à frente, e vão se tornar, vão deixar de ser politeístas para se tornarem monoteístas. Então nós temos então uma nova capital no Egito, não mais a cidade de Mênfis, mas agora a cidade de Tebas. Teremos grandes obras de irrigação, que vai ampliar as áreas produtivas em todo o Egito. Nós teremos a construção de grandes tumbas e templos, que são considerados áreas reservadas para nobres e para os próprios faraós enterrarem seus entes queridos. Temos, por volta do ano de 1800 a.C., declínio. Os nobres reivindicam maior autonomia, teremos uma situação de penúria, rebeliões camponesas e aí o enfraquecimento do poder central. Continuando ainda na questão do Médio Império, teremos o restabelecimento do faraó, como já falamos. Nós teremos então invasões dos Ixos, que eu já citei, e aí se isolam os faraós em Tebas e controlam quase por 2 séculos, tá? Esses nobres de Tebas vão ter plenos poderes. Vamos falar um pouquinho sobre o novo império. Bom, os egípcios expulsaram os Ixos e conquistaram novas terras, até que foram novamente invadidos e dominados, dessa vez pelos persas, em 525 a.C. Se vocês observarem bem essa trajetória, nós temos a dominação dos Ixos, que desperta um sentimento militarista e vai unir todos os egípcios. Então eles vão tentar expulsar um inimigo comum, que eram essa parte, e serão exatamente os nobres de Tebas que vão incentivar e que vai estar liderando todo esse processo. Amenófis I, tá, lidera a expulsão da invasão dos Ixos no ano de 1580 a.C. Aí nós temos então uma força do novo império, a ampliação de fronteiras e o militarismo. Então o Egito passa a se expandir e a conquistar territórios. Ele não fica apenas dentro do seu território, ele passa a conquistar mais áreas, né, para um verdadeiro império. Teremos a influência muito importante de Tutmés III, tá? Que vai de 1480 a 1448 a.C. Temos uma maior expansão territorial. Eles vão subjugar os sírios, fenícios e outros povos. Significa dizer que eles vão vencer esses povos, né, ao subjugar, praticamente impor o seu poder a esses povos. Temos também um grande poderio militar que leva o Egito a ser considerado uma grande potência na época. Bom, começamos a falar um pouquinho dessa mudança. Esse personagem que vocês estão vendo aí chama-se Amenófis IV, tá? Amenófis IV ele governou o Egito de 1377 a 1358 a.C. O rei herético, tá? Como eu falei para vocês, os sacerdotes eles tinham uma influência muito grande. E Amenófis sabia disso. O que ele fez? Uma revolução religiosa. Ele põe fim ao politeísmo, ou seja, mais
de 2000 anos, praticamente, sobre a crença de diversas divindades, como Horus, Ísis, e outros deuses, e aí de uma hora para outra eles deixam de seguir essas divindades, porque o próprio faraó se torna a divindade principal. Ele se torna o deus Aton, tá? Então nós temos todos passam a cultuar Aton, que é Amenófis, né? Amenhotep, que significa Amon está satisfeito. E Akhenaton, aquele que agrada a Aton, que é o Deus Sol, né? É a divindade para eles mais importante. Então, a partir desse contexto, Amenófis ele vai confiscar todos os bens dos sacerdotes, diminuindo então a sua influência. Lembrando que nesse período era muito comum a morte de muitos faraós, e muitos desses que estavam envolvidos nessas mortes, nesses assassinatos, eram os próprios sacerdotes que desejavam poder. E aí nós temos então uma nova capital, Akhenaton, que significa horizonte do disco solar. Teremos uma dificuldade de gerar um herdeiro que lhe sucedia, né? Fragiliza o seu governo. É importante a gente observar que Amenófis IV, tá? Ele vai ter 2 filhos e ele vai obrigar os 2 filhos a terem um relacionamento sexual. Então, desse relacionamento deveria herdar, eles não queriam uma mistura de sangue, queriam um sangue limpo, tá? E aí nós teremos Tutankhamon, que vai ser um dos mais importantes. Aí vocês podem observar na imagem, né, a máscara mortuária de Tutankhamon, tá? Bom, durante o governo do faraó, tá, Tutankhamon, ele anula a reforma religiosa de Amenófis, ou seja, o Egito, que era agora monoteísta, volta mais uma vez a ser politeísta. Ou seja, a crença nas diversas divindades volta novamente a ocorrer. E consigo os sacerdotes, que passam a ter um poder extraordinário também durante esse período. Bom, Tutankhamon, tá? É mais conhecido, tá, por sua viúva, tá, Akhenaton, do que por seus próprios efeitos, também devido à publicidade gerada na época, descobriram seus tesouros a partir do ano de 1920. Então, na década de 20, nós teremos então a crença, né, e a descoberta dos tesouros de Tutankhamon, um jovem que morreu muito novo, né? Ramsés II. É um período de maior esplendor do novo império. Nós temos o prosseguimento de conquistas militares, manifestações culturais e, exemplo, templos como Karnak e Luxor, tá? Eram extremamente importantes. Após Ramsés, inicia-se o declínio da civilização egípcia. É nessa época de Ramsés que temos então os egípcios eles haviam permitido a entrada dos hebreus na época em que José se tornou governador do Egito, e José então permitiu a entrada desses hebreus dentro do território egípcio. E aí eles vão ficar lá. Só que com o passar do tempo, o povo hebreu cresceu demais. E aí então eles passam a ser escravizados. A gente vai falar dessa questão da escravização mais à frente. Mas na época de Ramsés II que isso tudo acontece, tá? Aí nós temos então disputas políticas, autoridades sacerdotais ganham mais poder, o sumo sacerdote chega a ignorar o poder do faraó, só para vocês terem uma noção de como se deu todo esse processo. O exército mercenário, aí nós temos uma desorganização e uma insubordinação. Esse exército mercenário era um exército que lutava em troca de dinheiro, de poder,
né? Então, a partir do ano 1000, nós temos então o Império volta a se dividir entre alto e baixo. Nós temos um conflito entre as partes que acaba enfraquecendo. E o Egito vive novamente alvo de conquistadores. Aí nós temos os assírios, que passam a conquistar, e o rei Assurbanipal passa a ser, então, aquele que vai conquistar o Egito durante esse período. Bom, temos aí esses templos que nós citamos para vocês, de Luxor, tá? E de Karnak. Vejam como é bonito, né? Karnak em Luxor. Bom, o Renascimento saíta era a última tentativa de reerguer o poderio egípcio. Esse recupera a unidade de alguns territórios, além de ser fundada uma nova capital em Sais. A gente merece destaque, tá, o faraó Necão. Ou seja, ele vai intensificar o comércio com a Ásia e a navegação. Após Necão, nós teremos o descontrole de disputas políticas, militares, burocráticas entre sacerdotes. Teremos mais uma vez as rebeliões camponesas, a insatisfação, né? Em 525 a.C., o Egito é conquistado e vira uma província do Império Persa. O Egito ainda sofreria várias conquistas ao longo de sua história: gregos, macedônios, romanos, árabes, turcos e ingleses. Vamos falar um pouquinho da economia, da sociedade e cultura do Antigo Egito, tá? Bom, em relação à economia, a principal atividade econômica do Egito Antigo era a agricultura, com destaque para a produção de trigo, cevada, frutas e legumes, linho e algodão. Eles plantavam ainda papiro, que era uma planta da qual se fabricava um tecido sobre o qual se escrevia. Os egípcios também se dedicavam à criação de animais. O Estado controlava o uso da terra para qualquer atividade, pois o faraó era considerado o dono de todas as terras do Egito. O Estado controlava também o comércio com outros povos das proximidades. Havia também um trabalho obrigatório, em que todos os camponeses, soldados, artesãos deveriam trabalhar durante determinados períodos. Na construção de obras públicas, como templos, onde havia o cultos religiosos, canais de irrigação que levavam água do Nilo até os campos, e as grandiosas pirâmides do Egito, que tinham formas diversas. E a partir daí a gente vai começar a falar um pouquinho também. Nós já falamos da economia. Tudo isso nós já citamos. Também já falamos da questão. Bom, observe na imagem. Nós temos o faraó e sua família. Ele estava no topo, praticamente, da pirâmide egípcia. Tá? Abaixo dele vinha exatamente a nobreza, né? E os sacerdotes. A aristocracia, sacerdotes, funcionários do Estado, burocratas, né? Militares, nobres e nomarcas. Esses compunham a segunda parte da pirâmide. E a terceira, que era a massa camponesa, e escravos, mantidos por repressão pela influência da religião. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cultura. A religião. A religião era muito importante para o povo egípcio, ou para o povo do Egito. Acreditavam em vários deuses, isto é, eram politeístas, que tinham formas diversas. Alguns tinham formas humanas, outros tinham formas de animais e outros ainda
misturavam as duas formas. Acreditavam também na vida após a morte. Por isso se dedicavam à construção de belíssimos túmulos, muitas das vezes maiores e mais belos que suas próprias casas. Como consideravam o faraó uma divindade, um deus, seu túmulo deveria ser o maior e o mais belo. As pirâmides eram grandes construções feitas com blocos de pedras com mais de 2.000 quilos e serviam de túmulos para os faraós. Após morrerem, os faraós eram mumificados, isto é, seus corpos recebiam líquidos e depois eram enfaixados para que fossem conservados. Depois disso, as múmias eram guardadas em sarcófagos, uma espécie de câmaras mortuárias ou caixão, decorados com ouro e pedras preciosas. Eram deixados juntos ao sarcófago roupas, joias, alimentos, animais vivos, entre outras coisas necessárias para que pudessem ser utilizados na outra vida. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós terminamos a aula por aqui, tá? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.